A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Está bem gelado aqui em Mato Grosso do Sul, como também em todo o Brasil, né? Nós estamos enfrentando esse frio intenso. Não gosto de frio, para falar a verdade. Tenho dificuldade, né, com frio, tenho até alergia com relação a isso. Mas vamos lá. Bom, hoje eu quero falar a respeito de casamento. Antes eu quero dizer para vocês que essa caricatura aí da chamada, né, que eu sempre faço um desenho para ilustrar a chamada dos temas que eu faço. Algumas pessoas podem pensar, Pastor Éder, é a sua caricatura? Não, não é minha. O rapaz que está ali, ele tem barba, eu não tenho barba. Eu já tentei ter barba, minha esposa gostaria que eu tivesse barba, já até tentei, mas não deixei crescer muito. Para falar a verdade, eu não gosto. Eu não gosto. Pode ser que amanhã, né? Amanhã eu venha deixar a barba crescer. Eu tô perdendo cabelo, né? Eu não sei se eu vou ficar careca ou não. Eu perdi bastante cabelo em cima. Geralmente as pessoas, os homens, quando ficam carecas, eles deixam, né? Para compensar a falta aqui em cima, eles deixam crescer embaixo, né? Deixam crescer a barba. Então eu não sei se eu vou ficar bem assim, eu não sei. Hoje eu não gosto, prefiro ficar assim. Então, aquela caricatura lá é a caricatura de um casal amigo meu, membros da nossa igreja. O nome dele é Marcel Barbosa, ele tem um canal no YouTube. E a sua esposa, né, ali na caricatura, Flaviane Cavalheiro, também tem um canal no YouTube. Vão lá, se inscrevam no canal, é muito abençoado, eles são muito abençoados, estão ali também a serviço de Cristo, pregando a palavra de Deus. E foi justamente ela que me pediu para fazer um vídeo, né? Esse vídeo sobre casamento foi um assunto que eu escolhi porque a família é algo importante. Não sou um Cláudio Duarte da vida, não é a minha especialidade falar sobre casamento, não dou palestra por aí sobre casamento. Se for necessário, eu vou fazer, claro, né? Um pastor tem que saber orientar, segundo a palavra de Deus, qualquer área da vida dentro da palavra do Senhor. E casamento, família, filhos, isso é um assunto muito importante. Uma outra hora é importante, né? Sim, a gente abordar sobre isso. Mas, repito, não sou Cláudio Duarte, não é minha especialidade. Minha especialidade com relação a... Se for para falar, né, sobre especialidade na Bíblia Sagrada, eu prefiro falar sobre a graça de Deus, que eu amo esse assunto. Aí sim eu posso discutir sobre a graça de Deus. Mas vamos falar sobre casamento também, que é uma área importante. Como vocês viram ali no tema do nosso vídeo aqui, casamento, o que o mantém? O que o mantém? O que sustenta o casamento? Algumas pessoas podem falar que é o amor, eu até marquei aqui algumas coisas, eu gosto de anotar, tá? Tem uma folha aqui que eu gosto de anotar alguns pontos, né? Não dá para ler, tá? Alguns pontos que para organizar as ideias do que vai ser falado aqui no vídeo. Então, de uma maneira bastante informal. Algumas pessoas, né, se perguntarem para elas o que mantém um casamento, umas vão falar, em primeiro lugar, o amor, né? Vão falar, não, claro que é o amor que mantém um casamento. Outras vão falar o respeito, a fidelidade. Sem respeito não tem como manter o casamento. A fidelidade, é importantíssima a fidelidade. Outras vão afirmar o sexo. Sem sexo também, né? Não tem como manter um casamento. Como que vai manter-se um casamento sem uma intimidade entre o casal? O sexo, ele é abençoado por Deus, ele é santificado pelo Senhor, foi criado por Deus. Então, não o sexo vulgar, o sexo, estou falando desse sexo mundano, né? Onde um parceiro, onde há múltiplos, né, parceiros, a promiscuidade, né? Não é isso. Não é dessa forma que Deus criou. Deus criou você para usufruir do sexo, né, de uma forma livre dentro do casamento, mas não com vários parceiros, né? Isso já seria prostituição, chamado prostituição aos olhos de Deus. Outros falariam, a atenção é que mantém um casamento. Falta de atenção acaba com o casamento. Eu quero dizer para vocês que tudo isso é verdadeiro, tudo isso, essas respostas estão corretas. Mas isso não é tudo. Existe uma palavra aqui, um fator muito importante que verdadeiramente mantém um casamento, que poucas pessoas gostam de pensar nisso, ou se pensam e ignoram, achando que não é tão importante assim. Eles acham que isso que eu vou falar aqui, né, essa palavrinha que eu vou falar aqui, serve somente para religião, serve somente para questões de Bíblia, questões religiosas, questões santas, né, de santidade. Que palavra é essa? O perdão. Tudo isso aqui é importante. O amor, o respeito, a fidelidade, o sexo, a atenção e tantas outras virtudes, tantos outros elementos aqui, verdadeiramente compõem o casamento, mantêm o casamento, sustentam o casamento. Mas o perdão é o principal deles. Você pode acreditar, você pode não acreditar nisso, mas o perdão é o fator principal. Para que você compreenda isso, vamos voltar um pouquinho, né,
na história do relacionamento humano, né? Como que ocorre isso para que você possa compreender. Bom, lá na época do namoro, do namoro, toda a atenção daquele casal, vamos começar assim, está voltado com relação a um e ao outro, né? Um para com o outro, está voltada para aquilo que é belo, para aquilo que é bonito, para aquilo que é virtuoso, né? Quando você encontrou o amor da sua vida, o amado da sua alma, ou amada, né, como fala, não se referindo a Jesus, mas os seres humanos aqui, você não observava os defeitos do seu marido, você não observava os defeitos da sua esposa, nenhum, né? Reciprocamente ali observava os defeitos de um para com o outro, não, né? Um do outro. Ninguém observava, ninguém ficava olhando os defeitos, né? Então, por quê? Porque é aquela época da paixão, estão apaixonados, o casal está apaixonados, um só tem olhos para a beleza do outro, né? Para os encantamentos do outro, um para com o outro ali. Então, eram cegos para os seus defeitos, né? E cegos no modo de dizer, porque na verdade até viam alguma coisa, mas ignoravam, passavam por cima daquilo. O mais importante era conquistar a moça, o mais importante era conquistar o rapaz. Não é assim que nós somos? É assim que o ser humano é. Isso é um ciclo normal da vida, isso aí é normal. É assim mesmo que acontece. Aí passa-se para a fase do casamento. No casamento, aquele mesmo amor lá que tinha um nome de paixão, agora se torna não mais é cego, mas agora tem olhos para ver os defeitos. Casou, passa o tempo, um acostumou com o outro, né? Deixou de prestar atenção mais. Isso é um erro grande, né? Deixou de prestar atenção é, no brilho do outro, na beleza do outro, e o amor passa a ter olhos para começar a ver os defeitos dos dois, né? De um para com o outro ali. E também começa, portanto, a ser mais realista, né? Começa a falar, olha, você é isso, você é aquilo, você tem isso, você tem aquilo, seu problema é isso, seu problema é aquilo. Nós nos tornamos mais realistas, o que não acontecia na época do namoro. Mais realistas, nós nos tornamos mais realistas e também, né, um pouco mais equilibrado. Equilibrado no sentido de ser aquele amor não incendiado por uma paixão, um amor mais equilibrado. Isso acontece dentro do casamento. Até aí, tudo normal, tudo normal. E é assim que tem que ser também, né? Não ficar observando. Não estou falando que tem que ficar observando o defeito um do outro ali, mas nós enxergamos sim. E isso faz parte da vida. Por quê? Porque Deus assim fez o casamento para que, não com o objetivo de olhar o defeito um dos outros, mas de saber conviver com o defeito do outro. São mundos diferentes que nós temos que enfrentar. Eu tenho um mundo, minha esposa tem um mundo dela, são mundos diferentes. São mundos diferentes. Então eu tenho que saber lidar com os defeitos dela, ela tem que saber lidar com os meus defeitos, temos que saber administrar isso dentro de nós. Então no casamento ocorre isso. Então vai ser bem perceptível o defeito de um e os defeitos de outro, a falha de um e a falha de outro. Vai ser perceptível. E essas falhas não vão ser somente observáveis, vão se manifestar também em atitudes. Aqui entra e deve entrar o perdão, porque um vai descobrindo as imperfeições do outro. A esposa vai descobrindo as imperfeições do marido na prática, não somente visual. Ele vai manifestar aqueles defeitos. O marido vai identificar os defeitos da esposa na prática, ela vai manifestar aqueles defeitos. Manifestando, ninguém vai gostar, né? O casal não vai gostar daquilo que não somente enxerga, como também daquilo que sofre, né? Como consequência das atitudes erradas do marido ou da esposa. E aqui que entra essa palavra, né? O perdão. Por quê? Ali, nesse momento do casamento, que um já está acostumado com o outro, por que acontece isso? Porque naquele momento, né, que já passou-se, né, um tempo, cada um está acostumado com o outro ali, naquele momento, nós começamos a nos sentir mais livres para sermos nós mesmos. Por isso que começamos a manifestar os defeitos com mais clareza, não nos importamos tanto, né? Porque na época do namoro todo mundo esconde seus defeitos. Por quê? Porque quer conquistar o outro. Você não vai chegar lá, né, no namoro e falar assim, olha, eu sou relaxado, eu jogo cueca lá em cima da cômoda, a moça não vai chegar e falar assim, eu não gosto de escovar o dente, sei lá, um exemplo qualquer aí, né? Eu gasto demais,
eu sou descontrolada nisso, eu sou nervosa, eu taco a panela na cabeça de qualquer coisa. Ninguém vai falar seus defeitos. Ninguém vai falar, porque o objetivo é conquistar outra pessoa, mas com o tempo, depois do casamento, a gente tem a liberdade, né? A gente sente naquela liberdade, né? Já conquistei mesmo, já está comigo. Então a gente sente liberdade de sermos quem nós somos de fato. Porque lá no namoro a gente não mostra quem nós somos, nós mostramos um personagem, né? Um Dom Juan, mostramos um príncipe, ela uma princesa, né? Ali há a união entre um príncipe e uma princesa, né? Quando na verdade a gente sabe que às vezes são dois sapinhos, né? Se unindo ali. O sapo, a sapa e o sapo, né? Na verdade. Então, aí no casamento a gente sente liberdade de sermos quem somos. E aí começam os problemas. Porque sendo quem nós somos de fato, não vamos passar mais a esconder quem somos, os defeitos vão se aflorar de um para com o outro ali, e aí então começam os conflitos. Aqui deve haver o perdão. Aqui o perdão tem que entrar. O perdão dentro do lar é que vai manter esse casamento. O perdão. Perdão é o quê? O desejo, a disposição de compreender as dificuldades emocionais do outro. É fácil? Não. Mas se não houver o perdão, também não vai daqui a pouco haver mais casamento. Não vai mais haver casamento. Mas daí surge uma questão. Mas até quando eu vou continuar perdoando meu marido? A Bíblia fala, né, tem aí referência bíblica, quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, até quando perdoarei? Até 7? Jesus falou, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí vem outra pergunta, outra questão. Mas meu marido então vai ficar errando, pecando, e eu vou perdoar? Minha esposa vai continuar da mesma forma e eu vou ter que perdoar, vou ter que suportar? Irmãos, aqui que entra, na verdade, o sustentáculo de um casamento. Cada um dos dois tem responsabilidade. Aquele que está perdoando, ele tem a obrigação de perdoar, se quiser manter o casamento. Mas aquele que está errando tem o benefício do perdão do seu companheiro ou da sua companheira, mas tem também a obrigação de se mudar, de ser transformado, de buscar transformação moral, mudança moral. Porque senão vai romper mesmo e com justiça, vai romper o casamento com justiça. Então, de um lado há perdão, de outro lado tem que haver não só o benefício de ser perdoado, mas também o esforço em ser transformado, em ser mudado. Senão o casamento não vai se sustentar. Não vai se sustentar, a verdade é essa. Eu quero então dizer para vocês que o perdão é mais importante. Pode haver amor, mas se não houver perdão, o casamento vai ruir. Pode haver fidelidade, mas se não houver, pode haver, aliás, até fidelidade, mas se não houver perdão, eu posso ser fiel à minha esposa, mas no entanto não tolerar seus defeitos. Então não vai adiantar nada. Pode haver sexo, no entanto, se não haver perdão, né? Nós sabemos que a maioria dos casais, né, principalmente um homem, procura a esposa ali na cama, depois que sai dali já começa a ser um cavalo com ela, então não adianta nada. Então tem que haver mudança, tem que haver perdão, mas também tem que haver esforço para que a gente venha se melhorar. Eu tenho meus defeitos, então vou precisar do perdão da minha esposa, mas ela vai precisar que eu também me melhore, que eu busque uma melhora, que eu busque um aperfeiçoamento, que eu busque uma mudança moral cada vez maior, principalmente sendo eu cristão. Minha esposa vai errar comigo, ela precisará do meu perdão, mas também eu precisarei do esforço dela em se melhorar, em se esforçar para não cometer mais aquele erro. Então, um ajudando o outro. Isso é que mantém um casamento. Isso que mantém. Não estou falando que amor, respeito, repito, né? Amor, respeito, fidelidade, sexo, carinho, atenção, etc. não mantém o casamento, mas não é o principal. Precisa-se do perdão. O perdão é o lubrificante do amor. O perdão é que renova as engrenagens do amor, renova as engrenagens do respeito, né? O perdão evita de você prender sua atenção no erro do outro. E o outro, em contrapartida, tem a obrigação, já que ele foi perdoado, recebeu esse grande benefício, tem a obrigação de se melhorar para que ele se torne, ou ela se torne, né? Para que ambos se tornem agradáveis um ao outro naquela convivência. Então pense nisso. Perdão é fundamental para que um casamento se mantenha.
Amém? Então que você perdoe e que a parte perdoada também se esforce para não mais cometer o erro, se melhorar cada vez mais para que esse casamento se mantenha.